Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dier aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de C orientado a testes. A gente está fazendo a refaturação do nosso código da matriz simétrica. Eu vou pedir para quem não foi inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar o like para ajudar com que o nosso trabalho chegue a cada vez mais pessoas. E se você puder, também tem um link na descrição com o nosso Apoia-se. Você pode ser apoiador do canal Geofisicando por apenas R$5 por mês. Na última aula, faltou a gente finalizar a nossa primeira etapa de refatoração rodando os nossos testes com o comando make_test. Depois que a gente já fez a alteração, a gente pode rodar os testes para assegurar que o código continua funcionando, mesmo com as alterações que a gente acabou de fazer. Só remover o teste, e agora eu vou rodar o teste de novo. Tá tudo passando. Então as alterações que a gente fez não alteraram o comportamento do nosso código. Vamos voltar lá para o nosso código matriz.c. E agora a gente poderia fazer o mesmo, com o mesmo que a gente fez com a função attribui para a função acessa. Ela também tem os mesmos problemas aqui. Ela tem essa variável i e essa variável j e k não estão claras o suficiente sobre o que elas fazem. O que seria melhor fazer, ao invés de alterar essas variáveis, seria melhor que a gente já resolvesse o problema desse código duplicado aqui nos nossos if e else. Ok? Primeiramente, vamos modificar esse primeiro if. Isso aqui, ele verifica se o número da linha e o número da coluna estão dentro das dimensões da minha matriz simétrica. Ok? Então, isso aqui poderia estar dentro de uma função, desde que eu passasse a essa função o número da linha, o número da coluna e a dimensão da matriz. Ficaria muito mais claro e muito mais legível, e eu poderia chamar ela dentro da função attribui e dentro da função acessa. Primeiramente, eu vou tirar esse if daqui. E a gente vai criar aqui em cima, depois da função libera, uma nova função. Essa função vai ser uma função void. O nome dela vai ser verifica linha e coluna são válidas. Vai verificar se o número da linha e o número da coluna passados são válidos. E aqui eu vou colar o meu if. Ok? Para essa função funcionar, eu vou ter que passar para essa função o número da linha e o número da coluna, além da dimensão da minha matriz simétrica. Então, vou colocar aqui como argumento, primeiro, a dimensão da matriz vai ser um inteiro, e eu vou chamar de dimensão. O outro inteiro vai ser a linha. O outro inteiro vai ser o número da coluna. Ok? Então aqui no lugar de matriz dimensão, eu vou retirar esse matriz dimensão e vou simplesmente colocar dimensão. Aqui no lugar de matriz dimensão, eu também vou colocar dimensão. Ok? Tá aqui a minha função verifica se as linhas e colunas são inválidas. E aí eu chamo essa função no lugar daquele bloco if dentro da minha função attribui. Vou chamar verifica se o número da linha e coluna são válidos. Vou chamar essa função passando a dimensão da minha matriz, passando a linha e passando a coluna. Ok? Vou salvar. E aí já fica bem mais legível o código da minha função attribui. Vamos ver se está tudo funcionando. Vou sair e salvar. E aí eu vou rodar make test. Meu código está funcionando, está compilando, está rodando. Todos os testes passaram.
Ou seja, os meus testes estão confirmando que meu código continua funcionando depois das alterações que eu estou fazendo na etapa de refatoração. Aqui a gente pode fazer um parêntese para comparar essa etapa com a etapa de depuração e com a etapa de desenvolvimento orientado a testes. Quando a gente vai desenvolvendo, né, o nosso código, cada alteração, antes a gente faz um teste, né, da alteração, faz a alteração e depois verifica com o teste, né, se o teste está passando depois de que aquela alteração foi feita. Essa é a etapa de desenvolvimento, né, orientado a testes. Na etapa de depuração, né, a gente vai também proceder da mesma maneira. A gente vai alterar o código se ele tiver algum bug que foi encontrado pelos nossos testes, né, e a gente vai utilizar aqueles testes para verificar se o comportamento do nosso código está adequado, se o nosso código está funcionando. Aqui vocês percebem que é diferente. Eu não estou fazendo nenhuma alteração nos testes. A minha suíte de testes continua a mesma do começo, né, da nossa etapa de refatoração até o final. Eu estou alterando diretamente o código. Ou seja, completamente o inverso do que a gente faz no desenvolvimento. Por quê? Porque eu estou tornando o código mais legível, mas eu também não estou alterando o comportamento dele. Ou seja, eu não estou alterando o que ele faz. E essa segurança eu consigo ter com a minha suíte de testes passando. Vamos voltar lá na minha função matriz.c e agora a gente pode fazer o mesmo, né? Tentar essa mesma solução para esse outro if else aqui, né? Ele depende do número da linha e do número da coluna e ele vai retornar um índice. Nada melhor do que fazer uma função que retorne um número inteiro, que é justamente o índice do meu vetor. Então, vou tirar esse if else daqui e vou criar uma função para esse if else. Depois da minha função de verificação se as linhas e colunas são válidas. Vou colocar aqui int, porque ela vai retornar um int, e eu ponho retorna índice do vetor. E aqui dentro eu ponho aquele meu código do meu bloco if. Ok? E no final eu tenho que colocar um código de retorno. Vou colocar aqui return índice. Tá? Esse índice, como ele vai ser retornado, eu não vou passar esse índice. Esse índice vai ser o inteiro aqui da minha função. Só corrigir a indentação. Tá. Aí eu vou precisar passar para essa função o índice. Não, eu vou precisar passar um inteiro que é a linha e um outro inteiro que é a coluna. Ok? E aí ela vai me retornar o índice correto do meu vetor. Aí no lugar daquele if, eu ponho aqui índice, eu ponho ele igual a retorna índice de vetor. Aí eu ponho aqui linha e aqui a coluna. Ok? Agora eu posso rodar o meu teste e verificar se essa minha função, né, apesar das modificações, se ela continua funcionando. Vou sair e salvar e vou rodar make test. Ele fez a compilação, rodou a suíte de testes e meus testes continuam passando. Ou seja, a minha etapa de refatoração até o momento está sendo bem sucedida. Ok? Na próxima aula a gente vai adicionar essas modificações à nossa função. Acho que é a função atribui. A gente está trabalhando na função... A nossa função acessa. A gente está trabalhando com a função atribui. A gente vai adicionar as mesmas modificações à nossa função acessa. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.